Amém. Mas que toda a igreja fique de pé para cantarmos o hino 573. Oremos. Grandioso Pai que estás nos céus, agradecemos, Pai, por cada um que está aqui, agradecemos pelas nossas visitas, que o Seu Santo Espírito se faça presente neste povo. Amém. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, em nome do Seu Filho Jesus amado. Amém. Amém. Vamos cantar juntos em pé o hino oficial dessa semana, Restaura.
Senhor, nós queremos a Tua restauração. Fala conosco mais uma vez através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa semana especial com o tema Restaurador de Vidas. Quem é o restaurador? Quem é o restaurador? Jesus. Eu quero dar uma boa noite especial para 4 pessoas. A Tauara. Oi. Seja bem-vinda. Primeira vez que veio? Não, já veio outras vezes? Não lembro, né? Mas muito bom tê-la conosco. Sinta-se bem, espero que sinta-se bem, né? Esse é o nosso desejo. Deus te abençoe muito. A Aparecida, que o pessoal já falou de Cida, né? Tudo bem, Cida? Minha avó também é Aparecida. E a gente lembra com muito carinho, e a senhora também seja muito bem-vinda, viu? Amém. Feliz que a senhora está aqui. Espero que a senhora se sinta feliz no nosso meio. Tem também a Maria de Jesus. Oi. Está com uma pequenininha no colo. Quem que é essa? Netinha? Trouxe a netinha para a igreja. Que bênção, né? Amém. Qual que é o nome da netinha? Maria Elisa. Deus abençoe vocês, viu? O Marcos Aurélio está junto aqui com a Maria de Jesus, é isso? Deus te abençoe, querida. Amém. Vocês vieram ao melhor lugar do mundo. Amém. Não é a igreja aqui. Os pés de Jesus. Amém. Sempre quando a gente está na presença dele, é o melhor lugar do mundo. E como aqui tem um monte de gente que está buscando a Jesus, então a gente tem a certeza de que ele está aqui. Amém. É o melhor lugar, não é? Amém. Amém. Que vocês sintam a paz que só ele pode dar para vocês. Amém. Tem mais alguém que nos visita hoje? Tem ali, ó. Qual que é o nome? Mônica. Seja bem-vinda, Mônica. Bom que você veio também. E veio junto com a Denise. É isso? Ali com a família. Mais alguém? Eu esqueci alguém? Deus abençoe muito vocês. Amém. Todos são especiais, mas esses nomes a gente quer ressaltar porque atenderam o convite de um amigo, de uma amiga, né, de um parente, estão aqui, né? Nós não somos melhores que ninguém, estamos buscando a mesma coisa, é Jesus. Então, vamos para a palavra dele, que é ali que a gente vai encontrar as respostas, né? Amém. Porque se eu ficar falando aqui, não vai resolver nada. E todo mundo vai sair do mesmo jeito que entrou. Agora, se aquele livro ali, a Bíblia Sagrada, falar, então eu e vocês seremos preenchidos. Eu mencionei ontem que a palavra de Deus, nós chamamos a Bíblia, né, a palavra de Deus, é a mesma palavra que Deus usou para formar o mundo. Imagine que poder, né? O poder da palavra de Deus a gente vê ao olhar a vida das pessoas que este livro já transformou. O livro não tem poder de fazer nada, mas a mensagem contida dele, que aponta para Jesus, transforma a vida. Alguém que estava lá na sarjeta, todo mundo passava, olhava e falava assim: esse aí já não tem mais jeito. E ver pessoas assim em pé, transformadas. Você olha para ela e você nunca imaginaria que ela um dia esteve no fundo do poço. Tudo pelo poder da mensagem que está aqui dentro. Então, durante toda essa semana, todas as noites, eu quero convidar vocês a virem participarem, para a gente ouvir as palavras deste livro aqui. E a nossa semana vai ser muito boa. Amém.
Então, todo mundo tem a Bíblia aí? Amém. Aqueles que estão nos visitando, tem uma Bíblia aí com vocês? Se não tiver, pede aí, a gente arranja. Ajuda aí a procurar. Nós vamos abrir no Evangelho de João. Talvez você veio aqui hoje e fala assim: eu nunca li a Bíblia. Ou alguém diz assim: eu não sei nem ler. Tem problema não. A Bíblia diz, o Apocalipse diz assim: ó, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras desse livro. Então, se você consegue ouvir, já é abençoado. E se consegue ler também, vai ser abençoado, né? Então, pegue a sua Bíblia aí e abra no Evangelho de João, capítulo 1 mesmo. Você estava falando, você talvez nunca leu a Bíblia. Ou fala assim: eu já li alguma parte da Bíblia, mas não entendi muito direito, nunca me interessei muito. Uma dica aqui para você: se você quer ler a Bíblia e começar a ter gosto pela Bíblia, você começa lendo os Evangelhos. Começa lendo Mateus, primeiro Evangelho do Novo Testamento, Marcos, Lucas e João. Esse é o pontapé inicial para quem quer ler a Bíblia, conhecer mais da Bíblia. Então é uma dica aí. Porque se começa lá do começo, do Gênesis, até que o comecinho dá para entender alguma coisa. Mas depois começam algumas histórias que vai dificultando, né? Complicando. Precisa de ajuda de alguém já para entender. Agora, se você começa no Evangelho, você vai entender a maior parte do que está escrito ali. E tem coisa bonita ali escrito, né? Outra parte muito boa da Bíblia para a gente ler são os Salmos. Está no meio da Bíblia, mais ou menos. Então fica a dica aí. Abriram? João, capítulo 1. Nós vamos ler os seguintes versos. Versos 10 a 14. Encontraram aí? Então vamos ler. João 1, 10 a 14. O verbo estava no mundo. Ou outras versões dizem: a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como glória, né? Como do unigênito do Pai. Agora nós vamos ler o verso 28. Capítulo 1, verso 28. Diz assim: estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Ontem eu falei um pouquinho para vocês sobre João, né? João Batista, a missão dele. E que João sabia muito bem quem ele não era e quem ele era. E eu quero que vocês, falei isso ontem, né? Nós saímos daqui com esse propósito: saber quem nós não somos e saber quem nós realmente somos. Nós não somos os bons, isso a gente aprendeu. Mas nós somos muito valiosos aos olhos de Jesus, de Deus. E no texto que a gente leu,
lá no verso 11 diz que nós fomos feitos chamados o quê? Filhos e filhas? É 11 ou 12? É um desses dois. Nós fomos chamados de quê? Filhos e filhas de Deus. Somos chamados de filhos e filhas de Deus a partir de que momento? A partir do momento em que somos batizados. Está certa a resposta. Batizados na água era o batismo que João praticava. A palavra batismo significa mergulhar, imergir, né? Por isso apelidaram ele assim. Ele mergulhava as pessoas dentro da água e tirava para fora. Jesus veio pregando um batismo melhor ainda do que o batismo que era o batismo de João. Que agora o batismo que Jesus vem ensinando tinha o batismo da água e do Espírito. Ele falou para Nicodemos assim, lá em João capítulo 13, não precisa abrir não. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, a partir daquele momento em que nós cremos em Jesus, cremos que Ele nos ama, que Ele veio aqui, morreu em nosso lugar, pagou o preço da nossa culpa, que Ele ressuscitou, intercede por nós, sofreu em nosso lugar, né? E hoje intercede por nós. Nós passamos a ser filhos e filhas de Deus. Foi isso que aconteceu com Jesus, né? Moisés mencionou muito bem. Jesus saiu da água e uma voz do céu, a voz de Deus. Ali no momento do batismo, né, estava Jesus, Deus e quem mais? O Espírito Santo, que se manifestou naquele momento em forma do quê? Pomba, trindade ali, a divindade presente, né? E Deus falou o quê? Este é o quê? Meu filho amado. Quando você aceita Jesus, e a demonstração pública disso é o batismo, o que Deus diz de você e de mim? Este é o meu filho amado. Esta é a minha filha amada, em quem tenho muito prazer, muita alegria. Então nós somos chamados aqui nesse texto de filhos e filhas de Deus. O título da mensagem de hoje é Águas que restauram pela fé. A água, no verso 28 nós lemos que João batizava do outro lado do rio. A água é essencial para o batismo. A pessoa precisa ser mergulhada ali. Tem muitos símbolos nisso, sabia? Simboliza também a morte para o pecado, nascimento, uma ressurreição para a nova vida, um novo coração. Vou dar umas dicas aqui. A água é importante para você? Quanto do seu corpo é feito de água? Se dividisse todas as moléculas, as partes do seu corpo, quanto do seu corpo tem água? Cerca de 70%. Imagina. Você divide em 10 partes, 7 partes assim, é só água. Tem muita água aqui, né? E tem gente que não bebe água. Eu conheci uma pessoa que ele disse assim, eu não bebo água nem por decreto. Ele só bebia um refrigerante preto aí, né? Que tem por aí. Não vou fazer merchandise. Aí passou um tempinho, eu falei, você vai ter problema. Aí ele começou com uma dor que ele urrava de dor. Dizem que é igual dor de parto, ou pior, né? Dor no rim, cólica renal. Aí o médico falou para ele assim, mas você não bebe água? Você tem que beber a água, seu corpo precisa de água.
Eu gosto só. Ele falou assim: então você vai ficar com dor o resto da tua vida. Aí ele teve que parar com aquilo lá e tomar água. A água traz cura. Sabia que dá para fazer um escaldapé, né? Com uma água bem quentinha, com algumas ervas, dependendo daquilo que você tem, aquilo ali vai trazer cura. Às vezes a água, só a água com gelo, assim, bem gelada, né? Põe o pé lá dentro. Às vezes faz uma variação do quente para o gelado, né? Eu não vou dar receita aqui porque eu não sou profissional da área, mas tem gente aqui que entende bem disso, ó. Eu sei que a irmã Júlia entende, Sivanildo, Aline, tem mais gente aí que entende. A irmã Terezinha ali, ó, ela é professora de todo mundo. Ela é top, como diz a juventude, né? Eu sou jovem, não sou gente. Espírito já foi. Então, já foi? Espírito. Então, se precisar de receita é com eles, mas a água traz cura, não traz? Traz cura. O que mais que a gente pode ter de bom da água aí? De manhã cedo, essa dica é boa, é uma receitinha. De manhã cedo você acorda e toma 2 copos de água. Seu intestino vai começar a funcionar, ó, direitinho, não vai, irmã? Aí tem uns que reclamam assim: ai, meu intestino não está funcionando direito. Faz isso, acorda todo dia, toma água. Claro que tem outras receitinhas aí, mas estou falando da água, né? Você está meio depressivo, para baixo. Toma um banho gelado. Sabia que ajuda na depressão? Um banho gelado ajuda na depressão. O banho quente não faz bem não para depressivo, sabia? Tem que ser um banho gelado. Você tomar um banho morno, não quente, morno, no final jogar uma ducha também ajuda. É bom, é vigorante. A água, ela é uma fonte de restauração de vida. É por isso que Jesus escolheu esse símbolo para Ele mesmo. Ele criou a água, não é? E Ele escolheu fazer uso desse símbolo, desse elemento que Ele criou para dizer que Ele é o nosso restaurador. A restauração e a cura espiritual vem através da água da vida. Água da vida. Conta-se uma história que Amir Klink, um grande navegador, um dia estava navegando e encontrou um barco à deriva, sem ninguém. Chegou perto, foi investigar, e o barco estava tudo certo, tinha comida, estava tudo normal, mas não tinha nenhuma pessoa. Ele olhou ao redor do barco e viu um monte, no casco do barco, um monte de arranhados assim, né? E aí ele deduziu o seguinte: as pessoas vieram até esse lugar, pularam para dar um mergulho ali, nadar um pouco, e esqueceram de colocar a escadinha. Quantas vezes na nossa vida espiritual nós também fazemos isso? Vamos ao verso 51 desse capítulo de 1 de João. Aí mesmo. Verso 51 do capítulo 1. E acrescentou: em verdade vos digo, vocês vão ver ou vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre quem? Filho do homem. Do que João estava falando aqui nesse verso? O irmão aqui já soprou. Estava falando de Jacó. Jacó. Uma outra dica para você estudar a Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Você quer encontrar uma resposta, um significado de uma profecia, de alguma coisa que você viu? Encontra dentro da Bíblia.
muita gente por aí que lê o texto e fica falando aquilo que acha. Não é assim? Tem muito pastor, vou falar, muito pastor por aí que lê o texto e fica falando aquilo que acha. Fica interpretando o texto do jeito que ele acha melhor. E os irmãos ouvem e falam assim, amém, e vai seguir o que o pastor falou, não o que a Bíblia fala. Quer entender a Bíblia? A Bíblia explica a própria Bíblia. É igual esse texto aqui. Quando João fala, vocês vão ver o céu aberto e o Filho do Homem subindo e descendo. Não, o Filho do Homem não. E os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem que é? É a história lá do Gênesis. De Jacó. Jacó estava fugindo, fez coisa errada. Enganou o pai. Enganou o irmão, né? Trapaceou o irmão. E agora o irmão ameaçou matar ele. Ele pegou a roupa do corpo e mais alguma coisinha, saiu correndo, saiu fugido, estava sozinho no meio do escuro. E ele estava se sentindo sozinho, desamparado. Ele estava se sentindo assim, ó, para mim não tem mais jeito. Tem ninguém por mim, ninguém para me ajudar, não tem ninguém comigo. O que vai ser da minha vida? Aí deitou para dormir. Colocou uma pedra como travesseiro. Estava desanimado, né? Para dormir em cima de uma pedra, devia estar desanimado, né? Ele sonhou uma linda escada, bonita, e os anjos subiam e desciam. A escada ligava a terra e o céu. Quando ele acordou, ele entendeu aquele sonho. E ele entendeu que Deus estava com ele, Deus não tinha abandonado ele. E que sempre que ele precisasse de Deus, tinha uma escada que ligava ele com o céu. E João está dizendo, quem que é essa escada? Jesus. Às vezes a gente mergulha no mar da vida e esquece da escada, que é a nossa única certeza de sobrevivência, não é? Existe uma escada, Jesus é essa escada, nós precisamos andar por ela. Olha que bonito esse texto que diz assim, ó, há aquelas pessoas que querem subir a escada do progresso cristão, ou seja, querem subir na vida cristã, mas quando vão andando começam a pôr a confiança na sua própria capacidade ou na capacidade de outras pessoas e logo perdem de vista Jesus. Você já carregou alguma coisa grande assim, fica na tua frente, na tua cara, quando você está descendo ou subindo uma escada? Aí você não está vendo o degrau, né? Você vai meio tateando assim, né? E muitas vezes você vai indo e às vezes não percebe que acabou a escada. Aí você dá aquele passo meio falso assim, né? Tem gente que é assim, vai subindo, né? E vai olhando para Jesus. Enquanto está olhando para Jesus, tem degrau. Enquanto está olhando para Jesus, as coisas vão bem. Aí para de olhar para Jesus. Para de olhar para Jesus. Começa a olhar para si mesmo, para a força, para aquilo que eu consigo resolver, para aquilo ou para outra pessoa, né? Ah, aquela pessoa vai me ajudar, confiar nos outros demais, né? E aí, dá aquele passo em falso. Por quê? Sumiu a escada. Quem que é a escada? Jesus. O resultado dessas pessoas é fracasso e perda de tudo que foi ganho. É verdadeiramente lamentável a condição dos que, perdendo no caminho, permitem que o inimigo lhes roube as graças cristãs que estiveram em desenvolvimento no coração e na vida. Então, que nós continuemos olhando para Jesus, a nossa escada. Vamos ao verso 10 e 11 novamente. Verso 10 e 11. Diz ali, ó. O verbo estava no mundo. Quem é o verbo? Jesus, a palavra. Jesus.
O mundo foi feito por intermédio dele. Ótimo. Mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e assim vai, o povo de Deus, Deus foi guiando. Todos eles sabiam que Jesus era a solução, certo? Todos eles esperavam Jesus como o Salvador. A primeira promessa, eu mencionei ontem, feita por Deus de que existiria um Salvador, foi lá no Jardim do Éden. Logo que Adão e Eva pecaram, Deus falou assim: eu vou ajudar vocês a resolver o problema. Gênesis 3,15 diz que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e a serpente morderia o seu calcanhar. Ali estava falando, olha, vai vir um Salvador, que vai acabar. A serpente era o símbolo do quê? Do pecado, da desobediência a Deus, da vida sem Deus. Deus viria resolver isso. A serpente era símbolo de morte também, porque o salário, a consequência do pecado é morte. Pecou, tem que morrer. Agora Deus fala assim: eu vou resolver isso. Vou pisar a cabeça da serpente. Mas para isso, eu vou ter que pagar um preço. Uma serpente venenosa. Uma serpente venenosa picar o seu pé. Bem venenosa. Não tiver o soro antiofídico, o que vai acontecer? Morre. Diz o povo, né? Ou se não morrer, aleja, não é assim que fala? Morre. Jesus veio aqui sem pecado. Venceu o pecado. Ele venceu o pecado pelo poder de Deus, dependendo de Deus. E mesmo assim, o inimigo matou Jesus. Os pecados meu e seu mataram Jesus. Ele pagou por isso. Aquele povo sabia dessa história? Sabia da promessa? Quantas vezes o tabernáculo, sabe, o santuário, o templo lá do povo de Israel no meio do deserto, era uma ilustração. O sacrifício de cordeirinho era uma ilustração de que viria um Salvador. Mas quando o próprio Salvador chegou, não conheceram, não deram bola. O próprio povo dele não o conheceu. Era porque eles não sabiam sobre Jesus? Sabiam, não sabiam? Liam a Bíblia? Liam. A Bíblia deles não era igual a nossa. A Bíblia deles eram os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos hoje, e mais os profetas, os salmos. Basicamente o Antigo Testamento era a Bíblia que eles usavam, mas por aquilo ali já dava para saber, não dava? Eles conheciam, mas não perceberam. Isso é muito triste. Agora eu pergunto para você: você conhece? Os reis magos chegaram para o rei Herodes, falaram assim: nós ficamos sabendo do nascimento do Messias. Aonde que ele vai nascer? E Herodes perguntou lá para os entendidos, eles foram na Bíblia e disseram assim: ele vai nascer em Belém. Os reis magos conseguiram ver Jesus depois, né? Mas Herodes ainda mandou matar as crianças. Sabiam, mas não quiseram reconhecer. Nesse processo da salvação, o conhecimento é importante, mas não apenas meramente um conhecimento teórico. Você precisa ter um relacionamento com Jesus. É isso que eu quero dizer. Para você ser chamado de filho e filha de Deus,
você precisa ter um relacionamento com Jesus. Não basta eu ler a Bíblia e saber que Jesus veio e morreu pelos meus pecados. Não basta eu saber as verdades tão preciosas desse livro. Eu agora preciso viver essas realidades. E isso a gente chama uma palavrinha, bem pequenininha, 2 letras. A irmã ali, Maristela, já falou. Qual é a palavra? Fé. 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 Você acha que o inimigo conhece sobre Deus? Sabia que a gente tem um inimigo, né? E ó, eu vou dizer para vocês, vou adiantar, a Bíblia deixa bem claro. Não é com chifre, com rabo, com tridente, fique em paz. A Bíblia nos conta uma história verdadeira de que é um anjo que se revoltou contra Deus. Uma coisa que Deus, mesmo sendo todo-poderoso, nunca fez é desrespeitar o direito de escolha daqueles que Ele criou. Então, se tem raciocínio e tem direito de escolha, Deus não vai interferir. E aqui fica uma dica: Deus não vai escolher por você, viu? Tem gente que quer que Deus escolha por ele ou por ela, né? Aí só para quando der errado virar assim: ah, Deus quis assim. Bota a culpa em Deus. É fácil, né? Deus não escolhe por nós. Deus mostra o caminho. Ele fala assim: ó, meu filho, por aqui é melhor, por aqui você vai sofrer mais. Mas Ele não escolhe por nós. Ele não vai falar assim: ó, vai por aqui, ó. Não, ó, esse aqui é melhor. Tinha um anjo. E Ele levou com Ele 1/3 dos anjos ainda. Convenceu 1/3 dos anjos a se revoltarem contra Deus. Diz a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 12, teve guerra no céu e eles foram expulsos do céu. E foram aceitos onde? Na terra. Adão e Eva não quiseram o governo de Deus, tinham o direito de escolher, tinham. E nós somos descendentes de quem? De Adão e Eva. A região onde está o pai, está o filho. Nascemos na mesma família. Tem coisa que não tem como, passa para o filho, né? E o pecado é uma delas, passou para a gente. A culpa não é de Adão e Eva, não. A gente nasceu tudo pecador. Então, esse anjo se rebelou contra Deus. Ele conhece a Deus? A Bíblia diz que conhece mais que a gente. Mas o conhecimento que ele tem faz diferença? Não. Por isso que existe essa palavrinha chamada fé. É ela que faz diferença. A fé faz diferença. Conhecimento é aquilo que não apenas a informação que nós temos, mas é como essa informação está fazendo a diferença em nossa vida. Vocês estão ouvindo? É só eu mesmo? É só eu. Eu achei que era microfonia, vem um zunido no ouvido assim. Acontece isso? Dizem que é cansado, né? Cansaço. Veieira. Vai chegando, né? Mas Pastor Williams Costa Júnior, ele escreveu uma música que diz assim: conhecer Jesus é tudo que eu preciso, entender o amor é tudo que preciso conhecer para viver. Verso 12 do capítulo 1 de João. Verso 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que? Os que creem em seu nome. A fé é essa crença. Vamos lá. Se você perguntasse para um grego, um Sócrates da vida, um pensador grego, como
é o conhecimento. Ou seja, você conhece esse banco? E aí o Sócrates iria dizer assim, olha, se eu sei todos os elementos do que esse banco é feito, olha, ele é feito de madeira, ele foi cortado assim, ele é apoiado assim, então ele iria dizer, não, eu conheço. Se ele não conhecesse todos os elementos que formam, que fizeram o banco, ele diz, para um judeu, um hebreu, do povo de Deus, se você falasse um oriental, né, as culturas orientais, fala assim, você conhece esse banco? Sabe o que a pessoa ia fazer? Ah, conheço. Muito bom para sentar. Quando aqui fala crer, conhecer a Deus, o que é? É você saber informação sobre Deus? É vivenciar um relacionamento. Vamos para o verso 13. João 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, ainda mais da vontade de quem? De Deus. Esse nascimento é algo que vem de Deus. Veja o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e verdade, e nós pudemos o quê? Contemplar, ver a sua glória. Deus é tão poderoso, né, que ao lidar com essa situação, não foi apenas assim, ó filho, vou te mandar a Bíblia e você vai ler e vai entender tudo sobre mim. Foi assim que Deus fez? Não. Deus falou assim, esses meus filhos precisam me conhecer. Eles precisam ter fé em mim, para que a salvação chegue na vida deles. Então Jesus veio e morou no nosso meio, se tornou um de nós, e só desse jeito a gente conseguiu ver o quê? A glória de Deus, o amor de Deus. Se Deus estava disposto a fazer isso, o que Ele espera de nós nesse relacionamento de fé? Será que Deus, Ele vai impedir você de chegar na presença dEle se você quiser estar perto dEle? Ter um relacionamento com Ele? De forma alguma. A Bíblia diz assim, entrem com confiança na presença do trono de Deus, lá em Hebreus capítulo 4. Ele veio aqui, se tornou um de nós para a gente entender Ele, o amor dEle. A fé é a resposta que a gente vai dar a isso, esse relacionamento. Romanos 10, verso 17. Vamos abrir lá? Um pouquinho para frente de João, nós temos ali Atos e depois Romanos. João 10, verso 17. Romanos. Romanos 10, verso 17. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem por você ouvir a palavra de quem? Jesus. Eu mencionei no começo, bem-aventurados aqueles que ouvem. A fé é desenvolvida quando ouvimos, lemos, praticamos o que Deus diz para nós. Pela fé que temos naquele que a inspirou. Então nós temos a fé em quem? Na Bíblia ou em Jesus?
de Jesus. Esse relacionamento, ele é fortalecido então por dois elementos. A fé, ela é fortalecida por dois elementos. A fé é fortalecida por ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, e pela oração. Você precisa comer para viver? Precisa. E para ter vida com Jesus? Precisa do alimento espiritual. Precisa da palavra, da oração. Relacionamento não vai acontecer sem isso. Um casal que se diz namorado e não conversa, vai dar certo o relacionamento? Marido e mulher estão na mesma casa e não conversam, vai dar certo? Marido e mulher que não ouve o outro, vai dar certo? Tem que ter um equilíbrio, né? Entre ouvir e falar. Mas eu vou dizer uma outra diquinha aqui. É melhor ficar ouvindo do que falar, viu? Quanto menos se falar, é melhor. Fala o necessário, prudente, controlado. Se tiver com raiva, não fala não. Mas tem que conversar, não tem? E com Deus? Por que a gente acha que com Deus a gente vai ter um relacionamento só indo na igreja? Fala assim, não, Deus vai me abençoar, eu sou uma pessoa de muita fé. O que é fé? Oração, estudo da Bíblia. Você quer restauração da sua vida? Precisa de relacionamento com Deus. Só no dia que vem na igreja? Ouviu o pastor pregar? É bom vir na igreja, é bom ouvir uma mensagem. É ou não é? É bom. Mas é isso que vai manter a tua fé? Não. Como que você vai querer subir na escada se você não tiver um relacionamento? Como você vai querer ser chamado filho e filha de Deus se não tem um relacionamento com Jesus? Aqueles que creem têm o poder de renascer para a vida. Voltando à definição de crer. O que é crer? O que é a fé? Ih, gente, não aprenderam nada. O que é a fé? É ter um relacionamento com Jesus. Fortalecido através do quê? Ouvindo a palavra de Deus e falando com Ele. Quando? Uma vez por semana? Sempre. Todos os dias. Ter a fé, meu querido irmão e irmã, não é entender tudo, mas sim confiar naquele que tudo entende. Gostei dessa frase. Vou repetir. Ter a fé não é entender tudo, mas é confiar naquele que tudo entende. Como é bom você ter do seu lado alguém que entende tudo, não é? Eu passei uma experiência e eu não tenho habilidade de falar outra língua, né? Tem gente que tem o dom de línguas, né? Esse é o verdadeiro dom de línguas e consegue falar outras línguas. E eu estava num ambiente onde todo mundo falava só inglês. E eu queria pedir um suco, mas eu não sabia pedir um suco. E ali eu fiquei, como eu vou fazer isso? Olhei para um lado, meu amigo também não sabia falar nada. Olhei para o outro, e lá vem uma pessoa distribuindo água e suco. Eu falei assim, a minha oportunidade. Mas como que eu ia fazer a vontade? Aí a pessoa chegou, eu só sabia falar água, né, em inglês. Eu não queria passar vergonha, né? Ainda falei uma água bem feia ainda.
Aí fiquei bebendo a minha água, olhando para todo mundo ao redor, olhando, bebendo suco, né? Falei assim, como que pede suco em inglês? Passou um tempo, teve um outro momento que eu estava assim, só que dessa vez tinha uma amiga que ela nasceu nos Estados Unidos e falava inglês fluentemente. Aí eu falei assim, hoje eu estou salvo. Perguntei para ela, como que pede suco em inglês? Ela me ensinou, fiquei tão feliz. Aí veio a pessoa distribuindo. Chegou perto de mim, eu com todo orgulho agora, né? Porque ela estava ali, ela sabia, ela me ajudou. Pediu o suco em inglês. Aí a pessoa lá, né, que estava distribuindo, falou um monte de palavras que eu não entendi. Eu olhei para ela e ela falou assim, ela disse que não tem suco hoje. Mas é bom a gente ter alguém que entende do nosso lado, não é? A gente precisa ter relacionamento com esse alguém. Esse alguém é Jesus. Ele quer fazer eu e você renascer. E assim como a água vem e traz vida, restauração, cura, Ele quer trazer isso para mim e para a sua vida. Amém. Nascer da água e do Espírito é permitir que a fé entre, é nos apegarmos a esse braço, a essa fé. É andarmos pela escada que nos leva ao céu, sabendo que essa escada é Jesus. E esse andar é com fé. E como que a fé se fortalece? Duas coisas: estudo da Bíblia e oração. Você quer renascer pela água, assim como João batizava, né? Você quer nascer da água e do Espírito, você quer ter fé de verdade? Amém? Amém. A Vitória vai cantar uma música, uma linda música. Enquanto ela canta, se você hoje diz assim, eu entendi o que é fé. Eu entendi que aquele povo lá, eles receberam Jesus, mas não quiseram Jesus. Mas eu quero ser filho e filha de Deus. Eu quero ter fé. Eu quero subir pela escada. Eu quero todos os dias, pelo poder dele, pela força dele, andar com ele, ler a Bíblia, orar. Eu quero estar bem do ladinho de quem sabe tudo, quem pode tudo. E mesmo quando eu não souber resolver, não puder, ele vai estar ali. E o degrau não vai subir na minha frente. Se você quer dizer isso, enquanto a Vitória canta, eu vou fazer um convite para você. Fique em pé. Fique em pé. Não é para mim, não. Fique em pé numa demonstração para Deus, dizendo assim, Senhor, eu quero vivenciar essa fé. Eu quero a restauração que vem através da tua água purificadora. Pode ser? Amém. Vamos ouvir então. Voz me chama sobre
Por meio da fé. Aprendemos hoje sobre a fé. Aprendemos que sermos chamados de filhos e filhas de Deus não basta apenas um conhecimento teórico das palavras da Bíblia, das coisas de Deus, mas um conhecimento prático, vivido, vivenciado por cada um de nós, uma vida de entrega, uma vida de oração, uma vida de estudo da Tua Palavra, ouvindo a Tua voz, Senhor, e não apenas ouvindo, mas pelo Teu poder praticando. Amém. Senhor, queremos andar por esta escada, caminhando cada degrau mais perto do céu, sem perder os olhos de Cristo Jesus. Amém. Nos dê uma boa noite. Amanhã um bom dia de lutas, de trabalho, e nos traga aqui novamente para ouvir a Tua voz, crescer, aprender um pouco mais, tomar mais decisões ao Teu lado. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém.